Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30. A palavra do Senhor hoje está conosco em 1 Samuel 5, né? Antes disso, vamos orar, né? E glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Deixa eu encostar um pouquinho mais essa câmera aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, em nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, Ramanda Sudecomanai, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está em 1 Samuel 5, a arca em Asdod e Ecrom. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da estátua. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é sua santa e preciosa palavra do momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, diminua, e que o Senhor apareça, que o seu nome cresça, que o seu nome engrandeça, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, Pai. Porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Senhor, jogar por terra toda seta, toda retaliação, toda opressão, toda malignidade, toda obra das trevas. Sai, 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 no nome de Jesus. E que o Senhor venha ser exaltado e glorificado, Senhor. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém? A palavra vai dizer assim, a arca em Asdod e Ecrom. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e colocaram de volta em seu lugar, né? Então, o que acontece? Quem era Dagon? Dagon era ali o deus dos filisteus, né? Esse Dagon, na mitologia cananeia ali, ele era irmão ou filho ali de Baal, sabe? Tava assim, né, nesse meio, vamos dizer assim, místico, né? Nesse meio aí de adoração, de idolatria ali no templo de Gaza, né? E eles, para afrontar, eles colocam a arca onde? Perto de Dagon, né? E ali o que acontece? Dagon, ele cai com a cabeça no chão, né? Mostrando ali que a glória de Deus, é a glória de Deus que permanece, né? Porque Deus, ele é Deus maravilhoso. A mitologia, né? Ali achava que ele era que esse Dagon, ele era responsável pelo grão de cereal, pela alimentação, né? Dizem que era metade um deus homem, deus peixe, e assim vai por diante. Mas quando eles chegaram e acharam o Dagon com a cara caída em terra, em frente à arca, Ora, Banda Sudecomanai, onde era colocada ali a imagem de Dagon, foi uma humilhação, né? Até Dagon teve o que se prostrar perante a arca do Senhor, aonde tem a presença de Deus, aleluia, né? E aí os filisteus, né, viu a inferioridade de Dagon, né? E que Deus era um Deus superior, né? Então, inverteu, né? Em vez de Deus se dobrar a Dagon, Dagon que tem que se dobrar a Deus, ele teve que se dobrar bonitinho, né? Porque ele foi derrubado, né? Numa posição que demonstrava homenagem à arca, né? Ele teve que, né? E você sabe que, olha só essa parte aqui, ó, no 4. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Então, por ele estar só na soleira, até hoje, né? Os filisteus ali, aquele povo ali daquele lado, eles não pisam na soleira, né? Eles têm como algo místico, né? Porque ali a soleira ali foi onde Dagon foi, né, se prostrar perante o Senhor Deus de Israel, né? E por isso até, diz aqui, ó, no 5. Por isso até hoje o sacerdote de Dagon e todos os que entram em seu templo e as doses não pisam na soleira, né? Então, assim, é um respeito. Poxa, Dagon foi jogado aqui, a gente vai ficar pisando na soleira? Não dá, né? Então, assim, é muito tremenda a maneira de Deus trabalhar. Aleluia, glória a Deus, né? E no 6, diz assim, depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores, né? Então, toda aquela cidade ali, ela foi assolada. Por quê? Porque a arca era para o povo de Israel. A arca não era para qualquer um, tá? A arca, ela tinha que estar
ao povo de Israel, porque era a presença de Deus no meio do seu povo escolhido. Então, assim, simplesmente eles roubaram e levaram a arca. Não adianta nada. Igreja não adianta nada. Vamos dizer assim, simbologias, misticismo não adianta com Deus, porque Deus não é místico, né? Deus, ele não trabalha com misticismo, Deus trabalha com salvação, com libertação, né? Com uma vida com ele, né? Diz assim no 7, quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca de Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então eles mesmos entenderam, ixi, essa arca aqui vai dar problema, é o Deus de Israel. Então assim, eles já sabiam de tudo que Deus havia feito com o povo, tinha feito no Egito, das 10 pragas, né? E tudo que Deus havia feito, né? Então eles tinham essa simbologia, né? No 8, então reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram, o que faremos com a arca do Deus de Israel, né? Deus, né? E eles responderam, leve a arca de Deus de Israel para Gate. Então levaram a arca de Deus de Israel, do Deus. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade também. Onde chegava, a mão de Deus castigava. Por quê? Porque não era o lugar dele, o lugar da arca era em Siló, tá? Onde tinha um tabernáculo de Deus. Aquela cidade, ele trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade de jovens e velhos com uma epidemia de tumores. Aleluia. Ó, sempre tumores ali, tá bom? Então, segundo alguns estudiosos, esses tumores aqui eram hemorróidas, tá? Eles eram atacados com hemorróidas. Esses tumores aqui eram hemorróida. E quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar-nos e nosso povo. Então o povo já estava com medo. Não, ai, a arca vai chegar aqui, eles vão matar a gente, né? Eles entenderam, eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar nós e nosso povo, né? E o que eles fazem, né? Ali o povo de Ecrom, eles se reúnem, né? E eles dizem assim, aleluia, glória a Deus, né? Então, no 11, reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram, levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ele matará nós e o nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre elas, né? Então, o que acontece? Eles se reuniram, né? E sabia que todo aquele mal que estava acontecendo não era coincidência, mas sim porque a arca estava no lugar errado, com o povo errado. Ei, eu vou te falar algo que Deus acabou de colocar no meu coração. Aquilo que é seu, que está na mão de outro, vai chegar, porque só vai dar certo na sua vida o que é seu, que Deus colocar na sua mão. Não queira o que é dos outros. A arca era do povo de Israel, os filisteus. Na cidade de Asdod, Ecrom não adiantava, porque lá era maldição. Tem coisas que na sua vida que é do outro, é maldição. Mas aquilo que está na sua vida que é sua, na mão de outro, é maldição. Então não queira o que é do outro, só queira aquilo que Deus tem para você. Ramanda Suri Deco, Randa Hassai. Deus, ele sempre tem a sua bênção, a sua medida certa. Aleluia. Não queira o que é dos outros, que Deus tem para você, é para você. Amém? Oh, aleluia. Não queira. No 12, aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e clamou a cidade ao céu, né? Então esses tumores eram o que era, segundo alguns estudiosos, era hemorróida, tá bom? Eles eram afligidos com tumores, hemorróida, tá bom? O povo era afligido por hemorróidas. A gente vê versículo 6, né? Versículo 9 e versículo 12. Por quê? Porque eles eram desobedientes. Não seja desobediente. Faça aquilo que Deus manda para você. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, minha amada, não insiste em correr das mãos do Senhor, porque a gente tem que correr para cima de Deus que fez os céus e a terra, porque esse Deus, ele é tremendo, igreja, ele nos ama, ele nos escolheu, né? Eu sempre gosto de deixar e frisar nas minhas pregações que nessa época que o povo de Israel era o povo escolhido, nós estamos na graça, e na graça para todo mundo. A palavra diz que Deus diz assim, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então ame a Deus, busque a Deus, procure conhecer a Deus, não se engane com o espírito do
engano, com coisas de mentira, Deus, com coisas ocultas que Satanás vem querer trazer para confundir a sua mente, mas sirva a Deus de todo o teu coração, e o nome dele será glorificado e exaltado na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, quem na paz. Tem um final de semana abençoado, São Paulo começou a chover hoje, hein?